Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a nossa segunda parte, nosso segundo encontro, física. Caminhando aí para o terceiro, vamos fazer o segundo. No anterior, a gente falou sobre energia cinética e energia potencial gravitacional. Hoje nós vamos falar sobre trabalho e energia mecânica. Na verdade, o que a gente vai ver hoje é uma generalização da energia física, energia mecânica. E é um conceito bem fácil, tá? Os exercícios são muito fáceis e vamos lá. Então esse é o começo do nosso livro, né? Trabalho e energia mecânica. A gente vai considerar um exemplo que é o seguinte. Imagina que você tem um prego, tá aqui o prego, e tem um martelo. O martelo nosso, para ficar fácil, a gente representa um bloco que vai cair e acertar o martelo, que por sua vez vai é, penetrar a madeira, certo? Então, inicialmente, presta bastante atenção. Inicialmente, a gente vai considerar que o martelo sai lá de cima do repouso. Por isso que a velocidade dele inicial aqui está zero. Então, a gente vai deixar ele cair para acertar o prego, certo? Quando esse martelo, massa M, é solto daqui de cima, ele está numa altura inicial de zero. Ele vai adquirir velocidade. Quando ele atingir o martelo aqui, ele vai atingir o prego, ele vai chegar na altura zero. Tá? Então, ele sai de Z0 e vai para Z. Quando o martelo está aqui em cima, que energia que ele possui? Ele está parado. Tem energia cinética? Não. Tem a única energia possível, que é energia potencial gravitacional. Porque ele está numa certa... A gente tem um nível zero, ele está numa certa altura Z0. Então, ele tem uma energia potencial associada. Tá? Então, ó, a energia potencial que o martelo tem é a que a gente viu no encontro anterior. Massa vezes gravidade vezes a altura. Nesse caso é Z0. Quando o martelo chega ao prego, a energia potencial dele zera, porque ele está na altura zero. Então, tudo que ele tem é energia cinética. E a energia cinética que ele vai ter, então, é o quê? mv² dividido por 2. Certo? Agora, a gente vai focar na interação do martelo com o prego. As forças que o martelo vai sofrer. Quando o martelo chega aqui, ele tem velocidade v, certo? Só que ele vai sofrer uma força para cima por conta do prego que está lá parado. Tanto que o prego, quando ele entra na madeira, ele freia o martelo, certo? O martelo para junto com o prego em algum momento. Então, isso vai acontecer quando o prego tiver adentrado ΔZ. Lembra que aqui é a altura zero, né? Mas aqui é um tanto ΔZ que o prego e o martelo vão deslocar junto para dentro da madeira. Porque eles estão juntos, se o prego desloca ΔZ, o martelo também desloca ΔZ. Se a gente usar a equação de Torricelli, lembra da equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Se a gente aplicar a equação de Torricelli nesse caso aqui, quando o martelo chega no prego, qual que é a velocidade final inicial do martelo? Olhando a interação do martelo com o prego. Qual que é a velocidade inicial do martelo? É v. Ele chega no prego, o martelo chega no prego com velocidade v. E depois para, certo? Depois que o prego afundou. Então, ó, a velocidade final do martelo vai ser zero, porque ele para quando o prego afundar, certo? A velocidade inicial do martelo é a velocidade com que ele chegou antes de tocar o prego. A aceleração, certo? Que o martelo vai sofrer é uma aceleração negativa, certo? Por quê? Ele vai ser freado. É uma aceleração contra o seu movimento. E o ΔZ, certo? É um ΔZ negativo, por quê? Porque ele saiu de uma altura que estava para cima e foi mais para baixo. Então é um ΔZ negativo. Se a gente isolar o v² aqui, passa menos 2a ΔZ para o lado. Nada aqui.
Então, pessoal, eu só consertei uma situação aqui, porque aqui estava com sinal negativo e estava errado. Se a gente aplicar a equação de Torricelli a essa situação, né, a gente vai ver que a velocidade final do conjunto é zero, porque todos vão parar. A velocidade inicial é a velocidade com que o martelo chega no prego, certo? A aceleração é a aceleração que o martelo vai sofrer, ela é para cima positiva. Por quê? Ela é para cima positiva porque ela vai ser desacelerada. O martelo está com a velocidade grande para baixo, então ela sofre uma aceleração para cima, que é positiva, para ele frear, certo? E o ΔZ é negativo. Tanto que quando a gente isola a velocidade ao quadrado, né, vai ter esse menos aqui, mas não tem problema. Você pode pensar, como que um número ao quadrado pode dar negativo? Esse número da direita não é negativo, porque a aceleração é positiva, ΔZ é negativo, negativo com negativo, positivo, certo? A gente vai pegar a equação da energia cinética para o martelo, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, no instante em que ele chega no prego. No lugar da velocidade ao quadrado, a gente vai substituir essa velocidade que a gente encontrou, menos 2a ΔZ. Então, no lugar de v quadrado, a gente coloca menos 2a ΔZ. Se a gente reorganizar e simplificar, a gente vê que a energia cinética do martelo é menos ma vezes ΔZ. O que significa isso? Lembra que massa vezes aceleração é força? Certo? Então, a energia cinética que o martelo tem é o mesmo que a força que ele fez no prego vezes o deslocamento, né, ao bater e os dois adentrarem, os dois abaixarem, porque o prego penetrou a madeira, perfurou, né, a madeira. E aí, novamente, a energia cinética é o quê? É positiva. Por quê? ΔZ é o quê? É negativo. A força que o martelo sofre é para cima. Por isso que ele para, certo? Ele está descendo, sofre uma força para cima, ele para. E esse menos contrabalanceia esse negativo do ΔZ. Então, isso aqui, no final das contas, é positivo. O importante você notar é que o seguinte, embora a gente possa escrever a energia cinética do martelo como mv² dividido por 2, como vocês já sabem, né? A energia também pode ser descrita como força vezes deslocamento. Isso aqui, ó, é conhecido como trabalho, né? A nossa conclusão, então, é que a energia cinética pode ser escrita como força vezes deslocamento. Em particular, esse tipo de energia que equivaleu à energia cinética, a gente chama de trabalho. É o trabalho de uma força. Então, trabalho em física, né, de uma maneira geral, é força vezes o deslocamento. É lógico que a força tem que estar na mesma direção do deslocamento, né? E senão isso aqui não é mais válido. A gente tem que usar integral para resolver o problema direitinho. Então, ó, a gente já aprendeu até então 3 energias distintas. A energia cinética está relacionada ao movimento, por isso que tem velocidade. A gente aprendeu energia potencial gravitacional, que está relacionada à sua posição vertical no campo gravitacional, a altura em que você se encontra. E aprendeu o trabalho. O trabalho é força vezes o deslocamento. Existe também uma outra energia chamada energia potencial elástica. Tá? É o mesmo tipo de energia potencial gravitacional, só que a gravitacional está relacionada com massa atraindo massa, certo? A potencial elástica está relacionada a uma mola ou qualquer coisa que se estica, né? E aí pode ser, por exemplo, qualquer coisa que estica e tende a voltar ao seu estado natural. Então, por exemplo, elásticos, borrachas, molas, algumas placas de metal. Quando você dá um chute num latão de lixo de metal, ele volta, né? Ele deforma e volta, assim, é um movimento elástico. A pele, e aí no caso entrando mais para a área de vocês de zootecnia, pele, tendões, tem comportamento elástico, tá? Então, uma generalização, um elástico, é uma mola. Uma mola, nela você prende uma massa, e quando você comprime a mola, faz esse movimento para a esquerda, a mola tende a empurrar o que você comprimiu para voltar para o equilíbrio dela. Da mesma forma, quando você puxa a mola para fora do equilíbrio, dando um tanto X para frente, ela tende a contrair para voltar ao seu estado normal. Quando esse objeto está comprimido aqui na mola ou esticando a mola, ele acumula uma energia. Tanto que quando você solta ele, a mola leva ele para o outro lado, certo?
Essa energia é conhecida como energia potencial elástica. Ela depende da rigidez da mola. Então, o K diz quão rígida a mola é, em newtons por metro. Então, imagina que você tem uma mola de 50.000 newtons por metro. Isso significa o seguinte, para você puxar essa mola de 1 metro ou contrair ela de 1 metro, vai ter que fazer uma força de 50.000 newtons. Isso é quão dura ou mole a mola é. Tá? Então, essa energia cinética, essa energia potencial elástica, né, ela vai depender da rigidez da mola, que é chamada constante elástica, e do tanto que a mola foi deformada, tanto sendo esticada quanto sendo comprimida. Olha como ela parece a fórmula da energia cinética, né? A energia cinética tem massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Aqui você tem a rigidez da mola, o deslocamento dela, né, dividido por 2. Então, agora a gente pode aumentar a nossa definição de energia mecânica. Antes, a nossa energia mecânica era dada apenas pela energia cinética mais a energia potencial. Agora, a gente vai incluir um novo termo, a energia potencial elástica. Então, a energia cinética a gente já sabe, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. E a energia potencial elástica, kx² dividido por 2, beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo que tem nas listas antigas minhas aí. Então, você tem uma mola que tem essa rigidez, tá vendo? O K da mola é 73,1 newtons por metro. Significa que para contrair, comprimir ou esticar essa mola de 1 metro, tem um 1 aqui do lado do M, certo? Vai ter que fazer uma força de 73,1. É uma mola mole, tá? Então ela está sobre uma base com atrito desprezível, significa que esse bloco, quando ele sair da mola, ele pode deslizar livremente nessas plataformas aqui. Essa plataforma, esse plano inclinado, tem um ângulo de 31 graus com a horizontal. Tá? Esse bloco tem 500 gramas ou meio quilo. E aí você vai pegar o seguinte, você vai pegar essa mola, comprimir ela 31,8 centímetros e soltar. Aí a pergunta é, quanto que esse bloquinho vai viajar aqui em cima até parar? Ele não vai sumir, ele não vai para o espaço, certo? Ele vai subir até um certo ponto e parar, embora não tenha atrito. Por quê? Quando ele está preso aqui, comprimindo a mola, ele adquire que tipo de energia que a gente viu agora? Energia potencial elástica. Quando ele solta, essa energia potencial elástica vira cinética. Então ele ganha velocidade e vem. Quando ele pega esse plano inclinado e começa a subir, ele começa a ser freado. Então essa energia cinética que ele tinha começa a se transformar em energia potencial gravitacional. Até que tudo que ele tinha de energia potencial elástica no começo seja transformado em energia potencial gravitacional. Esse é o princípio para resolver qualquer exercício usando a conservação da energia mecânica. A gente sabe que a energia mecânica antes tem que ser igualzinha à energia mecânica depois. E o que é energia mecânica? É a soma da cinética, da potencial gravitacional e da potencial elástica. Só que nesse caso, ó, quando o bloquinho está comprimido aqui na mola, antes de ser solto, ele não tem velocidade, então a energia cinética é zero. Ele não tem energia potencial gravitacional porque ele está no plano. A gente pode assumir que isso aqui é altura zero, certo? Então a única energia que ele vai ter é qual? Energia potencial elástica. Por quê? A mola está comprimida de 3,1 e 1,8 centímetros. Então, toda a energia mecânica dele inicial, né, a cinética vai ser zero, a potencial gravitacional vai ser zero, ele vai ter a elástica, né, dada por kx² dividido por 2. Então, se a gente substituir os dados, né, a dureza da mola e o tanto que ela foi comprimida, a gente vai ver que a energia que esse bloquinho vai acumular é de 3,7 joules, certo? Aí a gente fala, não, essa é a energia que ele vai ter. Então, qualquer momento que esse bloquinho estiver deslizando, aqui, 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 a energia mecânica dele é 3,7 joules. Agora, quanto dessa energia é cinética, é potencial gravitacional, é potencial elástica, aí é o que a gente tem que saber. Mas ela é a mesma, a soma de todos dá sempre 3,7 joules. Vamos calcular a energia mecânica no final, quando ele subiu a rampa e está lá em cima, tá? Então, a energia mecânica final vai ser o quê? Cinética
Potencial gravitacional, potencial elástica. Cinética não tem, porque ele subiu lá em cima e parou. Potencial gravitacional é o que ele tem, porque ele está lá em cima. Ele saiu daquele plano zero e está lá em cima, porque subiu o plano inclinado. Potencial elástica não tem mais, porque ele já desvinculou da mola há muito tempo. Então, tudo que a gente precisa resolver é escrever essa energia potencial gravitacional. A massa a gente tem, que é 500 gramas, meio quilo. Aceleração da gravidade e a altura que ele subiu, que é o que a gente não sabe, né? Lembra, a altura que a gente está calculando é essa altura vertical aqui, ó. Isso aqui não é altura, não. A altura é uma coisa vertical. Então, uma vez que a gente consegue achar a altura e tem esse ângulo, basta usar o cosseno, que a gente sabe o tanto que ele andou esse plano inclinado. Mas a gente sabe que a energia mecânica final é igualzinha à energia mecânica inicial. Então, é 3,7 joules. Então, a gente volta nessa equação aqui, ó, no lugar de energia mecânica final, coloca quanto? 3,7. É o que a gente fez aqui. Se a gente isolar o Z nessa equação, né, vai ver que ele subiu quanto? 0,75 metros. Então, quando ele for solto aqui, ele vai vir, vai subir aqui, vai parar num certo lugar e a altura é 0,75. Agora, se a altura é 0,75 metros, né, a gente tem a altura, tem o ângulo, só pode usar o quê? O cosseno para descobrir quem é a hipotenusa, é o tanto que ele andou no plano inclinado. Nesse caso, cosseno de 31 é cateto oposto sobre hipotenusa. O que a gente quer saber é a hipotenusa, que é o tanto que ele andou no plano inclinado. Então, se a gente resolver isso daqui, dá 0,87 metros. Beleza? Dúvidas? Fórum de dúvidas. Procura o monitor, Pedro Tomás. Ou até agora, um estudante procurou o Pedro Tomás. Eu vou ter que caprichar nesse questionário 3 para ver se vocês, né, ou tá fácil demais ou vocês estão muito tímidos. Vamos lá, galera. E procura o professor também. Estou aqui para ajudar vocês. Abraço, até o encontro 3.